Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. O MNDE é um espaço para promover o debate sobre as maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. Esta semana, o nosso podcast vai falar sobre o imperialismo. E para esta conversa, convidamos Leandro Ramos Pereira. Leandro é mestre e doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas e professor adjunto do Instituto de Economia da UFRJ. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, eu que agradeço ao Eduardo, ao Luciano, por esse convite tão querido e afetuoso. Nós que agradecemos o seu aceite, Leandro. E, como o Leandro já adiantou, quem vai participar hoje comigo será o Luciano Alencar, nosso investigador do MNDE e também professor adjunto do Instituto de Economia da UFRJ. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Dudu. Bem-vindo, Leandro. Vamos tratar desse tema que, infelizmente, voltou de novo à ordem do dia, né? Se é que um dia já saiu. Enfim, vamos ao debate. Bem, como o Luciano colocou, né, voltamos a debater este conceito, essa ideia de imperialismo que achamos que tinha, de algum modo, não sumido, não acabado, mas pelo menos tinha sido diminuído o debate sobre esse conceito, mas agora volta cada vez mais forte. E, Leandro, acho que a primeira pergunta é a gente entender, né, pedir para você explicar em qual contexto surge o conceito de imperialismo, né, e quais são as principais definições teóricas desse conceito. Bom, desde já retomando, agradecer ao Eduardo, ao Luciano, por discutir um tema tão importante, que é o tema do imperialismo, né? Que o imperialismo é uma espécie de vaca amarela, né? Não pode falar porque a conversa fica feia, né? Mas é fundamental, né? É um tema, um conceito muito importante para entender algumas tendências do capitalismo, né? Sejam tendências históricas, né? Sejam tendências contemporâneas. Como a pergunta tem a ver com a origem é, de fato, surge muito naquele período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né? Que é o período caracterizado pela Grande Depressão, do final do século XIX, né? Industrialização dos países atrasados, como Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, um movimento de recolonização ou nova colonização dos países, em especial da África e, né, de algumas regiões da África e da Ásia, né, e uma forte, uma acirrada rivalidade entre as grandes potências e uma lógica de internacionalização dessas relações geopolíticas entre os países centrais e periferia, uma lógica em que a busca pela valorização, a busca pela acumulação, a busca por conquista de novos territórios fica muito evidente, né? Um dos grandes autores que vai começar a olhar esse processo, tentar fazer uma relação com a fase do capitalismo, né? Um dos principais é o Hobson. Essa ideia do Hobson vai ser apropriada pelo Hilferd, né? E vai desaguar depois, né? Depois de um volume profundo de estudos na teoria do imperialismo do Lenin, né? Que não é a única, né? No mesmo período você tem a tese do superimperialismo do Kautsky, né? E a tese do imperialismo capitalista, podemos dizer assim, da Rosa Luxemburgo. Mas a tese que vence o debate, vamos dizer assim, naquele período, tudo bem, ou que ganha maior proeminência é a tese do Lenin, né, do imperialismo como uma fase do capitalismo. Então, Leandro, ao longo do século XIX a gente observou, né, a industrialização de novos países. No século XVIII você teve a Inglaterra se industrializando, no século XIX outros países chegando, e se industrializam e começam a se expandir para fora de suas fronteiras, né, estabelecendo diferentes fluxos. Então, se você puder dissertar um pouquinho sobre como foi esse movimento de expansão dessas novas economias industrializadas no século XIX, como que se deu o imperialismo dos principais países capitalistas ali na virada do século XIX para o XX, e como esse processo desemboca também ali na Primeira Guerra Mundial. Um ponto central, quando a gente discute esse período, né, que é um período que surge no início do século XIX sob a hegemonia britânica, né?
Então, a gente pode dizer que do ponto de vista do capitalismo plenamente constituído do centro, ou seja, o modo de produção especificamente capitalista, a Grã-Bretanha sai na frente, né? E ela já tem as suas colônias organizadas desde a época do mercantilismo, né? E os outros países ali que né, por exemplo, seguindo a tese do Alonso de Oliveira, ele falou, olha, tem alguns países que não são colônias, Estados Unidos e parte da Europa Ocidental, mas que tem, né, tinha um passado feudal ou semifeudal, no caso dos Estados Unidos, né, eu sei que isso é uma temática que gera polêmica, né, e que já tinha circuitos mercantis e comerciais mais desenvolvidos, né. Esse processo de criação de uma economia mundial no entorno da Inglaterra vai fazer com que a Inglaterra seja inicialmente uma grande exportadora de manufaturas, mas em seguida uma grande exportadora de capitais, em especial as ferrovias. E o desenvolvimento das ferrovias está no início do processo de industrialização atrasada desses países que tinham esses circuitos monetários, mercantis, já tinha trabalho assalariado, ou seja, já tinha uma estrutura econômica propícia para o avanço da industrialização numa época que a tecnologia não era tão complexa, né? O que era realmente mais difícil de acontecer é o processo de centralização e mobilização de recursos. Esses países, de modo geral, vão receber esses investimentos externos e, a partir de determinadas de uma certa intencionalidade, seja por parte do Estado, por sua burguesia nacional, eles vão acelerar o processo de industrialização, né? Agora, esse movimento de industrialização passa, então, por uma fase inicial, né, que é originário, inclusive, das exportações de capital inglesa, né, e dessa intencionalidade industrializante em que o Estado vai adotar algumas políticas, seja política de transportes, políticas educacionais, políticas de centralização de capital, concessão de terras, que vai facilitar e acelerar a industrialização, tá? Mas, em seguida, a partir, em especial, já ali no último quarto do século XIX, a partir da Grande Depressão, esses países vão aumentar mais ainda o grau de intervenção sobre suas economias, adotando medidas protecionistas, né, reforçando e incentivando o processo de concentração das grandes empresas, centralização, ou seja, constituição de um mercado nacional para empresas concentradas e centralizadas, mas em termos de crise, uma das saídas dessas crises vai ser, de fato, a busca de novos mercados, né? Então, a retomada do comércio externo como uma estratégia de resolução desse problema de acumulação vai ser realizado, em especial mediante as exportações de capitais, tá? Ou seja, investimentos externos. Então, uma das características aí que a gente vai perceber nesse período é, de fato, as exportações de capital, investimentos externos e busca de áreas de exclusividade. Tá? É esse ponto que gera, de uma certa maneira, antagonismos do ponto de vista da concorrência, não só entre capitais concentrados, como entre estados nacionais, né? Claro que há várias modalidades desse processo, né? A Inglaterra, ela chega antes, ela já tem um império colonial, então ela não precisa formar o seu império, ela já tem, mas ela vai ficando para trás do ponto de vista tecnológico, né? Então ela vai reforçando o seu papel mais financeiro. No caso dos Estados Unidos, né, desde a independência, reforçado pela Guerra da Secessão, os Estados Unidos adotam um projeto de expansão territorial, principalmente para a formação, né, do seu Estado Nacional de oeste a leste, que vai criando seus próprios mercados. Então, os Estados Unidos, eles chegam atrasados, inclusive, né, eles demoram para ter atitudes imperialistas, mas passam a ter, na virada do século, principalmente políticas que envolvem, em especial, a Ásia, né? A Ásia mais próxima, por exemplo, Filipinas, mas especialmente a América Central. Tudo bem? No caso, quem chega atrasado e precisa, né, por conta da sua limitação em termos de recursos, né, de matérias-primas, é a Alemanha, né? A Alemanha, por meio da Prússia, né, vai formar o seu Estado Nacional em meio ao seu processo de industrialização e formação do seu império,
né? Então, a Prússia incentiva o movimento de formação do mercado nacional por meio, né, de políticas tarifárias, por meio de políticas de construção de um sistema de transporte único, os Overheim's, né, o sistema tarifário único, específico, né, uma união aduaneira, né, e uma via de revolução burguesa, que é aquela via mais autoritária, né, a chamada via prussiana, de modo geral, né. E tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha vão ter a modalidade, a forma de capital mais concentrado e centralizado, né, que vai estimular novas inovações tecnológicas, que vai desaguar na segunda revolução industrial. Né? Então, esse é o caldo por detrás daquilo que vai ser entendido posteriormente como imperialismo, ou seja, sintetizando, imperialismo é uma fase do capitalismo, esse capitalismo na fase monopolista, né, em que há fusões entre as formas parciais de capitais, como bancos que também controlam indústrias que controlam bancos direto ou indiretamente, ou seja dentro de um conglomerado, seja compra de ações, né, essa necessidade de expansão para além dos territórios nacionais, né, a internacionalização do capital por meio das exportações de capital, o acirramento da concorrência e das rivalidades entre as empresas, a busca de novos territórios e a busca de exclusividade, né, sobre esses novos territórios, e, como consequência disso, uma adoção de uma relação de dominação e subordinação entre os países centrais e a periferia, realizado por meio, aí um elemento fundamental do imperialismo, por meio da violência, né, a violência como parteira. Então, portanto, o que surge também nesse movimento é o militarismo, tá? O militarismo passa a ter uma dimensão expressiva a partir do imperialismo. E a face mais drástica desse processo é que as forças destrutivas, né, a capacidade de destruição da humanidade se torna algo gritante. Não à toa, né, Primeira Guerra Mundial, algo em torno de 20 a 30 milhões de mortos, Segunda Guerra, algo em torno de 50 a 70 milhões de mortos, né, aproximadamente. Então, a catástrofe é gerada pelo imperialismo. Esse período que vai de mais ou menos de 1914 até 1945, na interpretação de um dos grandes autores, historiadores, que o nosso mundo já teve, o Eric Hobsbawm, é a era da catástrofe, né? Aconteceu de tudo. Então, Leandro, nós terminamos o período das guerras e entramos num novo momento, no momento pós-Segunda Guerra, em um momento em que o sistema internacional se reorganizou. E aí, queria ouvir de você um pouco como você percebe o papel desempenhado pelos Estados Unidos e pelas instituições internacionais, FMI, Banco Mundial, ONU, dentro desse sistema novo e como, de fato, aconteceu a organização do sistema internacional nesse pós-Segunda Guerra, né? Lembrando que é o momento que já começa com a Guerra Fria. Então, a gente, de alguma forma, já começa em um novo momento de disputa entre duas potências. Perfeito, Eduardo. É interessante porque tanto eu quanto o Luciano, nós temos trabalhos e teses, né, sobre esse período, então a gente dialoga bastante. Mas eu acho que no fim da Segunda Guerra Mundial há vários desafios, né, para os Estados Unidos e vários desafios para a ordem internacional. Primeiro, as potências estão destruídas, com exceção dos Estados Unidos, que saem fortalecidos, né, que saem fortalecidos. Além disso, quem sai fortalecido, apesar da devastação da guerra, é a União Soviética, que é exatamente um contraponto ao capitalismo. Então, você tem a destruição dos países capitalistas, você tem a destruição de uma certa interpretação ideológica sobre o capitalismo, né? O capitalismo, as rivalidades imperialistas capitalistas levaram a essa catástrofe, né, observada de 14 a 45, então o capitalismo ele está, do ponto de vista moral, desmoralizado, e portanto, o que se observa nesse período também é o deslocamento da instabilidade que estava no centro para a periferia, na forma para a periferia, na forma de intensificação de movimentos revolucionários, movimentos nacionais, né, movimentos de ruptura. Então, o desafio para a reconstrução da ordem internacional são de várias dimensões.
Os Estados Unidos, quando estão ali no imediato pós-guerra, existia várias estratégias e possibilidades, né? Então, o Departamento de Estado tinha uma estratégia mais intervencionista na ordem internacional, o Departamento do Tesouro, ele achava que era possível apenas por meio das finanças e da retomada do comércio, né? Fazer, né? E vai ter a polarização, né? Entre os idealistas e os realistas de política externa, mas o que vai se delinear aos poucos é que os Estados Unidos precisa costurar e articular a ordem internacional que permita a reconstrução, né, e o progresso, em especial dos países capitalistas destruídos pela guerra, e mantenha a periferia dentro dessa ordem, limite a expansão da União Soviética e imponha também o seu projeto de poder global, né? O que muda, porque antigamente os Estados Unidos estava muito preocupado com as suas políticas imperialistas em seu, entre aspas, quintal, agora ele vai tentar, ou vai colocar em prática um projeto de poder global que dê conta de todos esses elementos, né? Como que ele vai fazer isso, né? Em especial, a política de reconstrução dos países ricos e avançados, né? Ele, de alguma maneira, assume este fardo da Guerra Fria. Do ponto de vista econômico, ele vai tentar rearticular um sistema econômico mundial multilateral, né, pensando novamente num sistema monetário e financeiro internacional que foi desarticulado com a crise do padrão ouro, né, com novas instituições internacionais, o FMI, o Banco Mundial, centralizado na sua moeda, centralizado no dólar, nas suas finanças. Vai buscar internacionalizar seu modo de vida por meio da internacionalização das suas empresas multinacionais, né? Inclusive exportando tecnologia para os países centrais, né? E vai buscar abafar a expansão da União Soviética e abafar as possibilidades de revolução na periferia, adotando um sistema de defesa e segurança internacional, internacionalizando, então, a sua estrutura militar, e internacionalizando também, para dar segurança a esse capital internacional, a sua estrutura jurídica, administrativa. Então, as leis que valem nos Estados Unidos valem para o mundo todo. Haja vista, hoje em dia, a lei Magnitsky, né, que limita o uso de cartão de crédito, por exemplo, de um dos nossos ministros aí. Então, é um período em que será compatível a reconstrução, inclusive a constituição daquilo que vai ser chamado de anos dourados do capitalismo, com um movimento lento e gradual de formação de uma economia mundial e de uma estrutura de segurança militar mundial no entorno desse poder estrutural norte-americano. Então, a gente está diante, portanto, não mais de uma rivalidade entre países capitalistas, mas sim de uma potência que consegue se impor sobre as outras, né? Não chega a ser o ultra-imperialismo do Kautsky, mas algo que fica entre o superimperialismo e a rivalidade. O superimperialismo, na leitura, por exemplo, de alguns autores como Baran e Suíze. Se puder falar um pouco sobre o que é superimperialismo, que eu acho que talvez não fique claro para quem nos ouve. Perfeito. Alguns autores, como Baran e Suíze, como o Hudson, eles vão usar esse termo para definir que dentro do imperialismo vai ter uma potência que vai ter hegemonia, ou vai ter uma posição de maior poder em relação às outras potências imperialistas, né? Então, nesse caso, são os Estados Unidos, que vai ter este poder, né, de articular a economia mundial no seu entorno, né? E, portanto, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, do ponto de vista financeiro, vai estar um grau acima, né, um degrau acima das outras potências imperialistas, França, Inglaterra. Por exemplo, né, o imperialismo francês é muito forte na África, né, no pós-guerra, né? É um imperialismo, não dá para falar que França não é imperialista, né? Mas também não dá para falar que a França está, do ponto de vista militar, financeiro, econômico, tecnológico, à frente dos Estados Unidos. Então, não dá nem para rivalizar. Existe, sim, a concorrência entre blocos de capitais monopolistas norte-americanos, né?
e francês, mas os Estados Unidos, inclusive, toma a dianteira na luta contra o socialismo real, contra a União Soviética, né? Então, é como se a França, a Inglaterra, né, a Alemanha, tivesse uma posição imperialista, porém, mais num grau abaixo dessa potência norte-americana que tem uma capacidade de dissuasão muito maior do que essas outras potências. Essa é a ideia do superimperialismo. Não, então, não é o ultraimperialismo do Kautsky, isso seria... porque o ultraimperialismo tem uma dimensão de fim da concorrência, e isso não existe, tá? A concorrência entre estados nacionais, entre blocos de capitais, elas se mantêm. O que é colocado em suspenso é as rivalidades na dimensão que foi observado no período da Era da Catástrofe. Ali no final do século XX, tinha uma discussão com a ascensão japonesa, principalmente, sobre um eventual fim da hegemonia norte-americana, tese que a nossa patrona lá, Tavares, magistralmente desmontou. Então, um debate um pouco parecido com o que acontece hoje, né? Será que a gente está no fim da hegemonia norte-americana, com a ascensão da China? Enfim, se você puder falar um pouco como que se deu essa reorganização do sistema global ali na virada do século XX para o XXI, em especial com o crescimento dos novos países emergentes, principalmente a China nesse processo? Aí tem muitas coisas que acontecem, né? O Japão, virada do século, China, né? O Japão vem um pouco anteriormente, né? Bom, acreditava-se que o crescimento das economias centrais seria o suficiente para tirar dos Estados Unidos esta hegemonia, ou este poder estrutural. Eu gosto muito desse conceito de poder estrutural da Susan Strange, né? E ela tem um artiguinho muito bom, né, sobre o mito da crise de hegemonia, que ela vai usar 4 elementos para definir um poder estrutural, né? Fala, olha, hegemonia é um conceito muito amplo, né? Pode representar tanto uma dominação mais direta pela força, quanto uma dominação pela liderança, né? Enfim, né? E a Susan Strange fala, olha, os elementos para constituir um poder estrutural no plano das relações internacionais é a moeda, finanças, né? 2, tecnologia, produção. 3, aspectos culturais. E quarto aspecto militar, né? E o que se percebeu com o mito da crise da hegemonia é que os Estados Unidos não só não perderam os elementos que compunham esse poder estrutural, mas como fortaleceram com a crise da União Soviética, né? Com o fim do padrão ouro-dólar e a ascensão do padrão dólar puro, né? E o Japão não teve condições de acompanhar esse processo. Aí tem várias questões, né? Enfim, a dimensão do seu território, a dependência de matérias-primas, né? Enfim, baixo investimento militar, transformações na economia japonesa, os acordos da década de 80, né? Os acordos cambiais realizados e acordos de abertura realizados entre os Estados Unidos e o Japão desmontaram a estrutura de crescimento da economia japonesa nesse período. O Japão, ele passa a internacionalizar sua estrutura produtiva, né, também para a China, né, mas em especial, inicialmente, para os tigres asiáticos, né, principalmente para os tigres asiáticos de primeira geração. Então, a China vai perdendo, né, os elementos que tinham dado dinamismo à economia japonesa, né, e diferentemente da economia chinesa, que entra já nesses marcos, um capitalismo transnacional quase plenamente constituído, né? A China é interessante, né? Tem uma dialética do desenvolvimento chinês aí, porque a China se alimenta desse processo de globalização, de transnacionalização, de neoliberalismo, mas ele alimenta também esse circuito. A gente pensar, por exemplo, né, as cadeias globais de valor e processo de terceirização, o outsourcing que ocorre para o Sudeste Asiático, vai ser, de alguma forma, um instrumento importante no processo que a China vai ter, né, de replicar para dentro da economia chinesa a tecnologia que vem, né, da formação dessas cadeias de valor. Ao mesmo tempo, a China passa a ser exportadora de produtos industriais,
né? Então, não é mais uma indústria focada no mercado nacional. Claro que a indústria que a China tem uma indústria voltada para o mercado nacional, mas a globalização produtiva é pensar escalas de produção transnacionais e ela passa a ser a grande ofertante. O impacto disso, do ponto de vista macroeconômico para os países, né, do neoliberalismo, né, para os países ocidentais, são preços baixos, que vão, inclusive, reforçar a ideia de que o neoliberalismo e a globalização é bem-vinda à medida em que permite que os produtos industriais cheguem a preços módicos, né? Então, não tem inflação, e não tendo inflação, a política monetária desses países pode ser até mais expansionistas, juros baixos, que acentua a especulação financeira, acentua o circuito financeiro, que é reforçado pela compra expressiva de títulos americanos realizado com as reservas chinesas. Então, a China ela tem, dentro desse desenvolvimento chinês, de um certo momento, ela se alimenta da globalização à medida que isso permite a ela a construir um modelo de desenvolvimento diferente daquele ligado à globalização, mas, ao mesmo tempo, para que ela continue nesse processo, ela precisa alimentar esse circuito, né? Então, ela se fortalece no enfraquecimento das outras nações do ponto de vista desse circuito, dessa estrutura econômica na qual ela inicialmente está articulada, né? Agora, a China tem um Estado nacional, né? Assim, a China tem um planejamento, a China tem um projeto de longo prazo, né? Acho que tem uma população com dimensões continentais, tem um país com dimensões continentais, né? Tem recursos estratégicos, tem investimento militar, tem investimento expressivo em ciência e tecnologia, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que estamos num outro patamar, né? Já é a segunda maior PIB, nada indica que ela vai deixar de... Claro, a economia dela está desacelerando, mas nada indica que ela vai abrir mão de um projeto de poder global, né? Não necessariamente único, mas um projeto de poder global em troca de alguma pressão com os Estados Unidos. Então, hoje é diferente. Qual que é o grande problema, né, Luciano, Eduardo? É achar que, pelo fato dos Estados Unidos não ser o hegemon único, que os Estados Unidos estarão numa crise como ocorreu na Grã-Bretanha, né? Como agora a gente está vendo a decadência do Império Americano. É muito preocupante essa discussão, né? Por quê? Porque, primeiro, isso nunca vem de uma maneira harmoniosa, sempre envolve conflito. Segundo, os Estados Unidos, do ponto de vista tecnológico e militar, são uma potência e nunca vão deixar de ser, né? Militarmente. Então, assim, achar que os Estados Unidos vão aceitar a divisão, né, do poder global e vão passivamente se encolher e se manter numa posição agora subordinada, tendo essa força tecnológica, essa força militar do Estado norte-americano, acho que é relativamente ingênuo, tá? E aí, Leandro, é ótimo porque você acabou entrando, né, na deixa para a gente fazer a nossa última pergunta. E essa quinta pergunta passa um pouco sobre como você caracterizaria esse novo momento, né, do imperialismo americano, norte-americano, ou seja, como você caracteriza esse imperialismo norte-americano nos tempos atuais. O que você entende que continua? O que você entende que é um elemento de ruptura, né, nesse momento, comparando, né, com o conceito clássico, né? Para quem vem acompanhando esse episódio, a gente já sabe que, por exemplo, nós não avançamos para a ideia de ultra-imperialismo, mas pronto, como você vê em comparação do imperialismo com o conceito clássico? E, especificamente pensando, né, no governo Trump, como você entende o papel do Trump nesse momento? Se ele é um personagem que reforça, na sua visão, ou enfraquece esse papel hegemônico dos Estados Unidos nos tempos atuais? Tá? Eu vou começar pela segunda pergunta, porque ela vai desaguar na primeira, tá? Do Trump. Bom, o Trump não inaugura o imperialismo, né? Acho que quando governos de extrema-direita ou de direita entram nos Estados Unidos e fica mais evidente a política externa, isso de alguma maneira, nossa, realmente, né? Existe imperialismo, né?
Mas não, né? Lembrando, né? O governo Obama, que é um governo visto como progressista por muitos grupos, o governo que teve um protagonismo importante na guerra da Síria, né? E o desastre que foi. O Biden alimentou Israel na guerra contra, né? Contra a Palestina. Então, o imperialismo ele está presente e é uma necessidade deste capital financeiro, norte-americano for tomado com uma política externa de segurança e defesa daquilo que eles consideram os valores universais, né? Só que por meio dos valores universais, muita atrocidade foi feita na história da humanidade, e o Trump escancara isso, mas ele escancara com outros elementos importantes, que é o fascismo, né? O Trump traz de volta os elementos do fascismo, lembrando, né? Existem vários elementos que podem conformar o fascismo, né? A gente teve uma aula semana retrasada do Demian, mas o Safatli está analisando isso. É isso, na verdade, o fascismo se define como um método de violência específico que busca expurgar da sociedade, né, em nome de valores universal, a nação, né, a família, etc., todos os elementos que são diferentes e contrários desses valores universais, né? Então tem uma ideia de expurgo, de limpeza, né, da nação em torno disso, e se alimenta desse processo a todo momento. Qual que é a base desse fascismo nos Estados Unidos, né? É a crise da nação, do ponto de vista, aí em termos nação, não do ponto de vista do capitalismo, mas do ponto de vista da possibilidade de você mediar meios e fins do ponto de vista da acumulação e desenvolvimento das potencialidades de uma sociedade. Os Estados Unidos, desde a globalização, do neoliberalismo, da transnacionalização, vem sofrendo com uma extrema concentração de renda, né? Então, tem dados expressivos que vão reforçar isso. Por exemplo, né, mais ou menos os 10% mais ricos da população norte-americana, ali até a década de 70, né, se apropriava apenas, mas se apropriava de 35% da renda. Hoje, em média, isso aqui está aproximadamente, os 10% mais ricos se apropria de quase 50% da renda, né? Você não tem um sistema de proteção social específico, você não tem um sistema de educação pública, né, de qualidade nos Estados Unidos. Se você nasce negro e pobre nos Estados Unidos, sua vida também é tão difícil, tão precária quanto de um cidadão médio na periferia do capitalismo. E, de algumas maneiras, o que o neoliberalismo propiciou foi apenas políticas assistenciais e algumas políticas identitárias, que entram em rota de colisão com uma classe trabalhadora norte-americana branca, né, heteronormativa, enfim, que passa a sentir, e é interessante porque isso é uma tese, né, de uma autora, professora da Universidade da Califórnia, né, Arlie Ruschel, que ela tem um livro muito interessante chamado Os Estrangeiros em Sua Própria Terra. A impressão que os pobres brancos têm é que existem determinados grupos que estão passando na fila deles, né, nesse tal sonho americano. Então, uma sociedade que vive uma crise, né? E o fascismo busca dar uma resposta a isso, mas uma resposta, no meu ver, negativa, pela violência, pela negação, pelo expurgo, né, de modo geral. Então, o Trump ele é a fusão do imperialismo com esse contexto de uma sociedade doentia, em certo sentido, né? Se você observar os índices, né, de ansiedade, os índices de depressão, os índices de obesidade dos Estados Unidos, você percebe que isso é uma sociedade que é como se o sonho americano tivesse em crise. E o Trump busca dar uma solução fascista para esse processo. E precisa estar sempre mobilizando esses grupos fascistas, né? E o expurgo, ele vem contra os grupos minorizados e contra os grupos progressistas, né? O fascismo também se organiza contra o outro e também esse outro são também os grupos progressistas. Agora, do ponto de vista das relações interestatais, ele acentua, né? Inaugura, não agora, mas já em 2017, uma fase que eu enxergo como uma retomada das rivalidades. Se as rivalidades no período do poder estrutural norte-americano estavam em suspenso, agora elas voltam novamente num período, né, de um mundo completamente integrado, né?
E numa fase em que os estados nacionais estão mais fragilizados, porque os meios que eles tinham para adotar políticas mais voltados para o bem-estar social, também estão subordinados aos interesses desse capital financeiro e subordinados a uma lógica de produção e distribuição da riqueza que não se dá mais apenas em escala nacional, e sim em escala transnacional. Mas então, Leandro, a gente está observando que mais recentemente os Estados Unidos está meio que indo contra as tendências que a gente observou no pós-guerra, né? Meio que desconstruindo aquela ordem multilateral, mesmo iniciando um processo de desglobalização, e a gente vê muitas guerras tarifárias nesse sentido. Se você puder falar um pouquinho mais a respeito de como essa nova forma de imperialismo norte-americano, né, que em muitos sentidos lembra o que se observou nos anos 30, né, que justamente os Estados Unidos numa posição mais isolacionista, menos preocupado com o sistema global, como se preocupou no pós-guerra, e a própria ascensão da extrema-direita também lembra esse movimento entre guerras, né, era das catástrofes, como você salientou. Então, se puder falar um pouquinho a respeito disso, que eu acho que é um paralelo interessante, né, os Estados Unidos meio que desconstruindo o sistema que ele construiu no pós-Segunda Guerra, ao mesmo tempo muitas similaridades com o que se observou no Entre Guerras, especificamente nos anos 30. Perfeito, Luciano. Realmente existem algumas semelhanças, né? O mundo hoje está muito parecido, né? Assim, do ponto de vista dessas tendências mais gerais, o que foi ali o Primeira Guerra Mundial, né? Essas alianças entre países, né? A gente está tendo, né, os blocos de aliança Rússia, China, Estados Unidos, Europa Ocidental, aceleração do militarismo, busca de construção de áreas de influência, né? De modo geral, coisas próximas do entre guerras, então fascismo, né? Sendo retomado de uma maneira muito forte, né? Como uma tentativa, uma resposta. Mas, assim, o governo Trump carrega essa contradição, porque, né, ele busca tentar resgatar ele tem uma leitura idílica do que foram os Estados Unidos nos anos dourados, né, na época que as indústrias estavam nos Estados Unidos, né, numa fase do capitalismo em que as escalas de produção e os negócios estão mundializados, globalizados. Então, ocorre fissuras, né, ocorre fissuras. Só que, se no entre guerras, né, Luciano, os Estados Unidos eram uma potência absoluta, se você lembrar, né, tinha uma acumulação quase 50% do ouro, era o grande parceiro comercial dos países centrais, né, era o grande exportador de capital. Hoje em dia, ainda né, então a economia mundial dependia muito, passava muito pelos Estados Unidos, né, do ponto de vista do comércio, né, já se observa um deslocamento, né, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista comercial, né, em relação aos Estados Unidos, a formação de blocos regionais, né, os blocos regionais que a China vem criando, os BRICS, os blocos regionais dentro da Ásia. E, do ponto de vista do Trump, existe uma resistência também do capital financeiro, né, de uma certa de uma sociedade civil mais progressista, né, que faz com que Trump entre em rota de colisão. O que a gente vai observar, portanto, nesse processo dentro dos Estados Unidos é instabilidades políticas e econômicas, né, em certo sentido, né. Lembrando, né, o que diferencia o Trump de outros conservadores na fase do neoliberalismo e da globalização é que o Trump é mais intervencionista, né, então as políticas tarifárias, né, chega a 50% no Brasil, Índia, né, vários acordos tarifários buscando algumas vantagens de acesso a recursos naturais, vantagens, né, de investimentos em determinados setores, um intervencionismo do ponto de vista fiscal e monetário, né, então a pressão que ele está fazendo, né, o assédio que ele está fazendo com funcionários do Federal Reserve, com o presidente do Banco Central, um intervencionismo nas empresas, né, lembrando que essas semanas aí os Estados Unidos com proposta, não sei se já está fechado, de comprar 10%, né, da Intel, e vai ter poder de decisão, né, o governo norte-americano, né, está subordinando a compra da US Steel por uma empresa japonesa,
somente se o Estado, somente se houver produção doméstica e o Estado americano tiver capacidade de orientar esses investimentos. Então, o grau de intervencionismo que o Trump está tendo sobre a economia, né, está sendo completamente diferente. Então, aqui é uma ruptura com o neoliberalismo, de certo sentido, né? Agora, mas desmitifica a ideia de que o Estado na economia, a intervenção é o suficiente para orientar esse Estado em direção ao bem-estar social. É um meio, né? É uma necessidade, mas não necessariamente, em vários momentos da história do capitalismo, houve, né? O Estado estava sobre a economia, estava orientando os investimentos do gasto, mas não necessariamente em direção a melhorar ou diminuir a desigualdade social e encaminhar vários problemas da sociedade, sim para reforçar o poder de determinados grupos, né? Em especial, essa reforma tributária que Trump fez, ele reduziu o valor máximo que os proprietários do capital, que os empresários pagam de tributo. Então, foi muito favorável ao capital nesse sentido. Mas existe essa contradição entre as frações do capital ali, né, entre as frações da burguesia, da elite norte-americana, né? Por quê? Porque, para muitos grupos, essa política econômica do Trump fere, né, vários setores, seja os setores ligados à produção de produtos, bens de consumo com maior conteúdo tecnológico, né, ou bens de consumo duráveis que usam as plataformas de exportação global para ter uma margem de lucro maior, né, ou essa pressão exercida, às vezes, sobre o globalismo, sobre a integração econômica e financeira, também vai resvalar sobre o setor financeiro, e por isso ele precisa, né, se apoiar muito exatamente nas classes populares, né? O fascismo é um movimento popular. Então, o Trump, ele encara essa contradição porque ele gera fissuras no bloco da burguesia, mas, ao mesmo tempo, ele consegue angariar apoio exatamente nas classes populares. O fascismo, ele é uma resposta às classes populares, né? Só que também precisa criar esse inimigo. O inimigo são os grupos minorizados, os grupos trans, os grupos do movimento negro, né, LGBTQIA+, né, a esquerda, né, e para isso ele precisa mobilizar constantemente esse grupo, né, por exemplo, o assassinato do Charlie Kirk, né, estão querendo fazer desse indivíduo um mártir, né, sendo que ele foi ele era uma pessoa que defendia abertamente a execução pública dos indivíduos, né, assim, pensamento conservador fascista, né, estão tentando fazer dele um mártir nos Estados Unidos. Bem, chegamos então ao final deste episódio, um episódio muito importante em que tivemos a oportunidade de debater e discutir o conceito de imperialismo, não apenas a sua história e toda a sua construção histórica, mas também esse momento que nós vivemos e que é importante debater esse conceito, porque ele é um conceito que volta, né, como nós começamos este episódio, volta aos holofotes. Leandro, muito obrigado pela sua participação e pela sua aula. Suas falas foram esclarecedoras, suas respostas foram esclarecedoras, e acho que quem ouviu esse podcast até o final aprendeu muito sobre o imperialismo e todo esse processo. Muito obrigado pela sua participação. Oi, Eduardo, eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar de temas tão difíceis de conversar, né? A gente gostaria de estar falando de futebol, né? Falando de coisas legais, mas é importante falar desses temas porque esclarece muitas coisas e limpa o terreno para os caminhos que nós necessariamente devemos seguir, caso a gente queira pensar aí em construir uma sociedade mais justa e igualitária. O imperialismo, né, a superação do imperialismo é fundamental. E obrigado, Luciano, também por esse diálogo, meu colega, meu amigo de profissão e de UFRJ. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso, Leandro. Luciano, também quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua participação neste episódio. Obrigado, Dudu. Obrigado, Leandro. Foi muito interessante o debate. Acho que é um tema importante. Leandro é um nosso grande especialista a respeito. E é isso. Vamos seguir tirando as lições da história e analisando, né?
movimentos, desse momento estranho, no mínimo estranho que a gente está vivendo. E quero agradecer também a você que nos ouviu agora até o final deste podcast. Não se esqueça de curtir e compartilhar com todos os seus amigos, nos seguir nas redes sociais e seguir também o Leandro. Leandro lançou um livro, Supremacia Norte-Americana e a Gênese do Poder Global, e lá você poderá ler muito mais sobre este tema. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.